Estamos de volta porque é hora de revisão e a gente viu uma certa posição, né? Uma posição relativa entre reta e circunferência. Nós estamos como aqui? Nós estamos externo, interno, tangente? Nós estamos internos, né? Nessa circunferência, essa douradinha aqui do nosso palco, a gente está interno, né? É. Aí nós somos um ponto, eu sou um ponto. Eu consigo ficar no centro Você aqui. é um ponto, né? Centro? É pra cá. Mais pra lá. Mais pra lá? Mais pra pro lá? M. É, eu acho que por aí. No centro? É, não sei. E aí, falando então de posição entre reta e circunferência, a gente viu que existem três, né? Três. Agora eu lembrei do professor Silvio, que gosta de rir do meu sotaque, né? E fala ainda, como é que ele fala? Sempre imita, né? Fica me imitando, né? Me imitando. Não tem problema. Nós temos três posições e a gente viu que é secante, tangente e externa. E agora a gente vai dar uma olhadinha mais de perto, né? Trazer aquele mapa mental, como sempre, e nessa revisão trazer a orientação para você fazer as atividades de sala. Vamos lá! Então, olha lá, quando a gente fala de circunferência na parte 2, a gente viu as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Lembrando que a reta ela pode ser externa à circunferência. Quando que eu sei que ela vai ser externa? Quando a distância entre essa reta e um ponto, que é o centro, for maior do que o raio da circunferência. Então aí a reta está externa, ela não vai tocar na circunferência. Maior, né? Ó, o raio está aqui e a distância é maior. Quando ela é tangente, o que acontece? Acontece que nesse caso o raio é igual à distância entre o ponto e a circunferência, e o centro da circunferência. Ah, tudo igual. Por quê? Porque tangenciou, né? Passou raspando ali, né? E quando é secante, aí nesse caso, a distância já é menor que o raio. Então, para a gente saber, nos cálculos, distinguir cada uma, a gente precisa fazer esse cálculo entre a distância entre o centro e um ponto que pertence à reta, né? A equação da reta. Para fazer esse cálculo, usamos aquela equaçãozinha que foi dada nos exemplos da aula, e aí você vai ver se essa distância é menor que o raio, se é maior ou se é igual. Um mapa mental aqui para ajudar no negócio, vamos lá. Olha, isso ficou bem legal, né? Porque aqui nós vamos rever algumas características que acontecem na circunferência. Elementos, né? Isso, que tem o raio, a corda e o diâmetro. Acorda, galera! Lembrando que a corda também é o diâmetro, ou seja, na verdade o diâmetro é uma corda e é a maior corda de uma circunferência. E aqui mostra que o raio, né, está inserido aqui para calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é dado pelos nossos dois amigos aqui, um amigo meu e um amigo do professor Maurício, ou seja, os dois πr, né? Já para calcular diâmetro, já o diâmetro também então, é 2 vezes o raio, né? E claro que na circunferência não se calcula a área, e sim sempre comprimento. Aqui tem um exemplo, né, utilizando aí o valor de π, mas não é o caso aqui, tá bom? Beleza. E aí, se nós espicharmos um pouquinho, por exemplo, ali a corda, nós temos uma reta que é secante a circunferência, não é? Secante corta em 2 pedaços. Então, o segmento ali que vai do ponto A até o ponto B, que são pontos na circunferência, me indicam uma corda. E a reta secante é aquela que tem um raio menor do que a distância. E o que vai nos importar são esses 3 dados aqui, né? Isso que você vai usar nas atividades de sala para poder ver a diferença aí de quem é quem. E outro detalhe, né? Usar aquela equação da distância entre um ponto e uma reta, ou seja, entre o centro da circunferência e usando os coeficientes da reta ali para você verificar esse valor. E aí você vai ver se é maior, menor ou igual ao raio, tá bom? Será que eles entenderam? Acho que sim, né? Vamos ver? Fizemos 3 exemplos, né? 3 exemplos. E agora é com vocês, hora de praticar, já estamos de volta. Uou, como é que é? Faz aí, professor Sam, pra gente. Aí, primeiro... É assim? Tá
Tá bom, então Eu vou só no cheiro? Ai, as nossas interpretações aqui. Vamos de atividade de sala, gente. Quando tá com fome, tu faz o quê? Tu chega na casa, tá com muita fome. Aí você... Segue o rastro, né? Segue o rumo do seu coração. E a gente vai tirar as dúvidas agora, resolver junto com vocês mais 3 questões que envolvem esse assunto. Bora? Olha lá, então. Tirando as dúvidas, questão de número 1. São dadas as retas R de equação 2x mais y menos 1 igual a 0. E a equação da circunferência... Reduzida, né? Reduzida, bem fácil. X mais 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. E a pergunta é, qual é a posição da reta R em relação à circunferência? Muito bem. Então, a gente vai precisar do centro da circunferência, do raio, dos coeficientes da reta, e aí a gente fazer todo aquele cálculo necessário que foi feito nos exemplos, né? Vamos lá? Então, vamos vendo. O centro é dado pelos pontos aqui, né? Os sinais contrários. Então, menos 3 para x e 4 para y. O raio é dado por aqui, né? Raio é a raiz de 25, ou seja, o meu raio é 5. Certo? Quem é o A, o B e o C? O A é 2. O A é 2. O B é 1. O B é 1. E o C é menos 1. Menos 1. E de onde vocês tiraram isso, professores? Aqui, o A é quem acompanha X, o B é quem acompanha o Y e o C é quem está sozinho. Vamos de equação? Distância vai ser igual ao módulo de AX do ponto mais BY do ponto mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A distância vai ser, quem é o A? O A é 2. Quem é o X do ponto? Menos 3. Menos 3. Lembrando sempre de colocar entre parênteses quando é negativo, né? Quem é o B? O B é 1. Quem é o Y do ponto? 4. Mais o C, que é menos 1. Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado. 2 ao quadrado. Mais B ao quadrado. 1 ao quadrado. Vamos lá. Agora, atenção aos detalhes, né? Fazer primeiro as multiplicações, né? Então, vamos ver aqui. Distância vai ser igual. 2 vezes menos 3. Menos 6. 1 vezes 4. 4. Menos 1. Sobre a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4 mais 1 ao quadrado, 1. Né? E isso vai dar 5, né? Aí eu devo 7, tenho 4 para pagar, devo 3, né? Mas no módulo, o que vai ficar? Saindo do módulo vai ficar 3 positivo. 3 positivo. Embaixo vai ficar raiz de 5, né? Mas a gente já vai colocar mais ou menos aproximado do valor. O valor de raiz de 5, posso até colocar aqui direitinho, depois a gente muda, né? Então vamos lá, vai ficar 3 sobre a raiz de 5, que 2,2. 2,2. Vamos fazendo aí, podemos fazer na calculadora. 3 dividido por 2,2. 1,36. 1,36. Aí, claro, né, a gente já imaginava, né? Se eu tenho 3 para dividir para 2 pessoas, com certeza é menor que 5. Menor que 5. Né? Então, independente de você ter a calculadora, de você conseguir resolver, a gente já vai saber que a distância ficou menor que o raio. Ou seja, a posição entre reta e circunferência é secante. Aí eles devem estar pensando, só dá secante esse negócio? Não dá tangente, não dá? Não tem tangente, não tem nada. Vamos de questão número 2? Deixar mais um tempinho aqui, mas dá o print na tela, volta a fita. E aí a gente vai para a questão de número 2. Vamos ver. Verifique se a reta S, 2x mais y mais 2, é tangente à circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5. Glória a Deus, agora vem uma tangente aqui, né? Vamos verificar? Vamos ver? Vamos ver se vai dar certo? Quem é o centro? O centro é 1 e 1. O centro é 1 e 1. Quem é o raio? O raio é a raiz de 5. Então, aproximadamente 2, a gente fez aqui agora 2,2, né? 2,2, beleza? Vamos lá, quem é o A, o B e o C? Vamos extrair aqui da nossa reta. O A é 2, o B é 1 e o C é 2. É 2, tá? C2. Vamos dar uma melhoradinha.
E o C é 2, tá certo? Vamos de equação, vamos lá, distância é igual, ó. Só de fazer esses exemplos aqui com a gente, esses 6 exemplos, acho que já grava, né? AX do ponto mais BY do ponto mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A distância vai ser A, quem é o A? O A é 2. 2, o X do ponto? 1. 1. Mais B, quem é B? 1. 1. Quem é o Y do ponto? 1 também. 1 também. Mais C, quem é C? C é menos... Não, C é 2. C é 2? 2. Beleza. Sobre raiz, quem é o A? O A é 2. 2A ao quadrado. Mais, quem é B? O B é 1. 1 ao quadrado, né? Vamos lá, então. A distância vai ser igual. Tem que ser igual. Tem que dar raiz de 5 aí, né? Pra gente... Você pode simplificar para você chegar na raiz de 5, né? Vamos lá. Módulo de 2 vezes 1, 2 mais 1 vezes 1, 1 mais 2. 2. Sobre... 2 mais 1 mais 2 dá 5. Ah, já começou a ficar legal. Raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser raiz de 4 mais 1. A distância vai ser o módulo de 5 sobre a raiz de 5. Módulo de 5, já posso até tirar do módulo, né? O módulo de 5 é o próprio 5. Agora aqui, vamos racionalizar para ficar bonitinho? Vamos. E eles verificarem como que funciona? O que é racionalizar? Tirar a raiz do denominador, né? Então, a gente multiplica a parte de cima e de baixo da fração pela raiz que está no denominador ali. Vamos lá, 5 vezes raiz de 5. 5 raiz de 5. 5 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que também é 5. Podemos eliminar o 5 dividido por 5 é 1. Ficamos que a distância é raiz de 5. Oh, legal, né? Então, agora a gente percebe que a distância ficou igual ao raio. Então, ela comprovadamente é tangente. E eles perguntam, mas por que vocês não fizeram isso nas outras? Por que se dividiram? Porque nas outras era bem notável, que aparecia às vezes 3 dividido pela raiz de 5, 4 dividido... Então ali estava bem claro. Aqui não, aqui ficou 5 raiz de 5. Então dava para fazer essa jogada para ver o que ia acontecer. Beleza. Vamos lá de Enem? Se liga no Enem, vamos ver a questão de número 3 agora. Consideremos a reta R de equação x mais y menos 3 igual a 0. E a circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado igual a 5. Qual é a posição da reta R em relação à circunferência? Olha que interessante, essa equação não parece que nós fizemos agorinha? Não é quase igual? X mais y menos 3? X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5? Foi. Olha lá. O centro, o raio, tudo a gente já tem, né? Então, já sabemos que ali o raio é raiz de 5, não é? Sim, já. E o centro é 1 e 1. Isso. Então, o centro, deixa eu pegar o vermelhinho aqui que fica melhor. O centro é 1 e 1 e o raio é raiz de 5. Certo? O A, quem é o A? É 1. Quem é o B? É 1. E quem é o C? Menos 3. Então, vamos de equação, né? Distância vai ser igual ao AX do ponto mais BY do ponto mais C dentro do módulo sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Distância vai ser igual. Quem é o A? 1 vezes o X do ponto. 1. Mais, quem é o B? B é 1 também. Vezes o Y do ponto. 1 também. Mais o C, que é menos 3. Sobre raiz quadrada de A ao quadrado, que é 1, mais B ao quadrado, que é 1. A distância, então, vai ser o módulo 1 vezes 1, 1 mais 1 vezes 1, 1 menos 3. Sobre raiz de 1 mais 1, 2. Vamos lá? Raiz, módulo de 1 mais 1, 2, eu estou devendo 3, tenho 2, eu devo 1, né? Então, a distância vai ser o módulo de menos 1 sobre a raiz de 2. Módulo de menos 1 é 1 e a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Aqui, ó, o detalhe que nós falamos agora há pouco. Lá, nós fizemos o trabalho de racionalizar, por quê? Porque nós encontramos 5, né? 5, raiz de 5. Então, nós estávamos meio que amarrados ali nessa questão do 5. Aqui nós temos também a raiz de 5. Só que nós encontramos como resposta
1 dividido por 1,4. Com certeza vai ser menor que 2,2, né? Se eu tenho 1 e dividisse para 1, ia dar 1. Já é menor do que 2,2. Né? Agora eu tenho 1 para dividir para 1,4. Então, com certeza, a minha distância é menor que o meu raio. Com isso, secante. Resposta correta é a letra B. Ah, não deu nenhuma externa. Realmente, não deu nenhuma externa. Mas acontece, né? Então, você pode ter certeza que em alguns exemplos aí, se você for fazer mais, pode dar a resposta de externa, tá bom? Beleza. E aí tem umas opções diferentes aqui, né? Interior, concêntrica, isso vocês vão ver nas aulas seguintes, tá bom? Aí, nesse caso, interior e concêntrica, já vamos fazer, né? Porque agora a nossa aula é assim, como a Luz falou que é uma série, nós vamos dar alguns spoilers aí para os episódios seguintes. Né? Por exemplo, quando eu falo concêntrica, lembra que nós falamos sobre retas coincidentes, retas né? Esse coincidente. Esse prefixo, né? Ele quer dizer mesmo, né? Mesmo, colinear. A concêntrica? Mesmo centro. Mesmo centro. Mesmo centro. Então já vai ficando a dica aí. Então aí já hashtag fica a dica, já vai. É a posição entre circunferências, né? Porque para ser concêntrica tem que ter o mesmo centro. Então tem que ser mais de uma. Se tem um centro, é uma circunferência. Dentro da outra? Dentro da outra. Ah, top, hein? Isso a gente também vai ver nas aulas posteriores. Tá, mas peraí. Se tem o mesmo centro, automaticamente elas têm que ter o mesmo raio? Não necessariamente. Então pode ser uma ter maior. Uma maior e outra menor. Ah, legal, olha, eita, já vai criando aquela expectativa. E o aluno que é mais curioso já faz o quê? Já vai correr em casa, vou lá no YouTube, eu vou pesquisar para ver o que quer dizer isso aí. Quando chegar na aula que tiver aquele quiz, o cara já vem sabido. Mas juntando os 3 exemplos da aula, com os 3 exemplos agora das atividades de sala, são 6 atividades, né? Se você refizer pelo menos essas 6, já fica fera, já, de cara. Vai praticando, pratica essa equação, né? X do ponto, mais BY do ponto, mais C, enfim, tá? Mas e aí, quantas pessoas tinha no ônibus? Peraí, vamos lá, vamos entender aqui uma situação. Vamos lá, brincando com os números, qual era a pergunta? Vamos relembrar? Tá lançado o desafio. Olha lá, quando entrei em um ônibus... Encontrei 9 passageiros. Passageiros. 9 passageiros. Ah, mais eu são 10. São 10. E todo ônibus tem um motorista. Então já são 11 pessoas. E também tem um cobrador, não tem? Tem. Tem um motorista e um cobrador. Beleza, então eu entrei também. Então já tem quantas pessoas nesse ônibus? Já tem 12. 12. Cuidado com pessoas e passageiros. Pessoas e passageiros. A pergunta é pessoas, né? Aqui tinham passageiros, mas a pergunta é pessoas. Então, 9 passageiros mais eu, tenho um total de 10 passageiros. Desceram 2, ficaram 8. Subiu 1, 9 ficaram passageiros. Mais o motorista e o cobrador, 11 pessoas é a resposta final. Concorda? A galera tá pensando. E aí? O blog Fonte do Saber. Virou uma disputa de ego aqui agora. Não, porque eu falei... Há controvérsia? Há controvérsia? Aqui no estúdio há controvérsias. E aí a galera fica, não, esse negócio de cobrador não é todo ônibus que tem, não. Né? Não é todo o ônibus tem. O que não tem é o micro-ônibus. O micro-ônibus não tem cobrador. Mas o ônibus coletivo tem o motorista e tem o cobrador. É ou não é? Tem. Então, se há controvérsias por aqui, deve haver por aí também. Mas isso aí que é legal. Isso que é legal. É esse bate-bola, é essa dúvida, é esse questionamento. E a gente vai junto desenvolvendo esse raciocínio lógico em vocês, que é preciso e necessário para um Enem da vida, né? Então, vamos praticar raciocínio lógico. Aqui a gente varia bastante, né? Traz alguns desafios, alguns o que é, qual o ditado popular, mas tudo dentro da mesma proposta. Mas no deles fica bom, porque é fácil encontrar, né? 58, só 56, só é fácil. O único é 96. Aulas! Porque cada aula tem um brincando com os números. Né? Não, e o legal é que eles chegam em casa fazendo a mesma pergunta para os pais quando não coloca na internet, né? Tem aluno que coloca lá no Instagram dele, lá e joga no né? Rios, não sei de que, Fios, não sei o que. Esse negócio aí que tem lá no Instagram. Mas isso é bacana demais. Então ficamos por aqui com mais uma aula matemática, aquele
Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!